Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. Estamos retornando e hoje nós vamos começamos a segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Claro que, como eu disse, essas cartas foram escritas e houve um intervalo entre a primeira carta e a segunda carta. Não foi assim uma carta logo em seguida a outra carta. Então Paulo continua dando à distância orientações para a igreja de Corinto, como proceder, como viver. E essas cartas nos ajudam muito, porque é por essas cartas que nós nos guiamos para ser verdadeiramente a Igreja de Cristo, o corpo de Cristo, para sermos membros do corpo de Cristo. Existem alguns assuntos direcionados aos coríntios e existem assuntos que aqui direcionado que nós podemos pegar e analisar o que Deus está querendo dizer para nós hoje. Existem mensagens aqui dentro dos capítulos que se aplica ao nosso dia a dia e com certeza nos traz orientação. 2 Coríntios, capítulo número 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e ao irmão Timóteo, e à igreja de Deus, que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vocês perceberam que quem está lá na igreja em Corinto, cuidando da igreja, é Timóteo, ou pelo menos o responsável pela igreja, nesse momento aqui, era Timóteo. Então Paulo escreve a carta a Timóteo, direcionando essa carta, e também às igrejas da Acaia. E ele diz, verso 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Está dizendo que Deus nos ajuda para que nós possamos ajudar a outras pessoas. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou, se somos consolados, para a vossa consolação e salvação é a qual opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Percebem que as aflições sempre estiveram presentes na vida de toda a igreja, tá? E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar. Na Ásia, Paulo está dizendo que realmente foi grande a tribulação na Ásia, de modo tal que até da vida nós desesperamos. Veja que não tem muito a ver com a igreja hoje, né? Porque hoje tem gente que, se passar por tribulação, acha que Deus não está com ela. E até a igreja que prega, não, irmão, se você é de Deus, você não pode enfrentar a tribulação. Paulo aqui no versículo 8 está dizendo que a tribulação que ele enfrentou na Ásia foi tão grande, tão forte, que estava mais do que podiam suportar, de modo que perderam a esperança até da própria vida. Mas já em nós mesmos tínhamos sentença de morte,
para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ah, entendi. Paulo está dizendo aqui que foi tão grande a tribulação que eles passaram na Ásia, que eles não tinham mais em quem confiar. Eles não tinham mais esperança pelos seus próprios frutos ou pelos seus próprios trabalhos. E que somente Deus poderia livrá-los daquele momento ali. E foi exatamente o que os livrou daquela situação, foi a confiança deles em Deus, o qual nos livrou de tão grande morte e livra, em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós com as orações por nós, para que pelo benefício que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. E aí ele fala, nossa, quero agradecer, né, pelas orações que foram feitas. Vocês oraram muito por nós e por causa da oração de vocês que nós conseguimos avançar. E essas orações é motivo de ação de graça, de louvarmos, de agradecer. E aí no verso de número 12, ele vai falar assim, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e do modo particular convosco. Nós temos consciência que temos vivido aqui com integridade, né? Perante Deus, com toda sinceridade. Porque nenhuma outra coisa escrevemos, senão as que já sabeis, ou também reconheceis, e espero que também até ao fim reconhecereis, como também já em partes reconhecestes em nós, que somos a vossa glória, como também vos serei a nossa no dia do Senhor. E com confiança quis primeiro ir ter convosco, para que tivesse a segunda graça, ou para que vocês fossem renovados pela graça, e por vós passar a Macedônia, e da Macedônia ir outra vez ter convosco, seguido por vós a Judéia. E deliberando isto, usei porventura de leviandade, ou o que delibero, e delibero segundo a carne, para que haja em mim sim, sim e não, não. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim, sim e não, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvânio e Timóteo, não foi sim e não, mas nele o sim. Então, sempre que nós falamos com vocês, nós levamos uma palavra de certeza, uma palavra de confiança, uma palavra firme. Nós não temos aqui, vamos dizer assim, estamos mudando, né, a maneira de agir. Ou seja, o que Paulo está dizendo aí? Usei porventura de leviandade? O que Paulo quis dizer com isso? Os opositores se aproveitavam do adiamento da viagem de Paulo para acusá-lo de inconstante e leviano. Sabia disso? Lá na igreja, dentro da própria igreja, irmãos, havia os opositores. Olha que forte isso. E toda vez que Paulo marcava e não podia ir, essas pessoas acusavam Paulo de ser inconstante, dizendo, Paulo é inconstante, Paulo é tratante, marcou e não veio. Aí, ó, sabe? Então essas pessoas fizeram isso para com Paulo, sabe? E Paulo está dizendo aqui, os opositores de Paulo então usavam essa situação. Além disso, diziam que ele havia usado de má fé. Poxa, e Paulo marcou, nós preparamos e Paulo não veio. O intuito dos perseguidores era fazer com que as palavras do Paulo ficassem desacreditadas. Veja que acusações injustas, julgamentos precipitados e ataques difamatórios continuam sendo método, né,
que o mal utiliza hoje em dia para prejudicar as pessoas, para prejudicar os filhos de Deus. No entanto, diante dessas afrontas, nós temos que guardar o coração e permanecer fiel ao Senhor Jesus, perseverar na fé, sabe? E guardar o nosso coração servindo a Deus. Então você percebe que lá, esses mestres, e quando Paulo diz aqui, poxa, estou sendo desleal, estou sendo leviano com vocês, poxa, eu marquei, mas deliberei ir ter com vocês, mas não deu. A nossa palavra é sim ou não. Nós não estamos aqui para ser inconstante. Agora, existem situações que não deu para acontecer. Só que os oportunistas, ao invés de falar, poxa gente, não, Paulo não veio, mas nós estamos aqui, eles fizeram o quê? Ah, e tá vendo? Sabe? Paulo não veio, porque não quis. Que coisa interessante, né? Você sabia disso na Bíblia, não? Por exemplo, quando Paulo fala da simplicidade e da sinceridade, ele vai falar lá no versículo 12, testemunho da nossa consciência, ele vai falar assim, ó, eu tenho consciência diante de Deus, eu tenho a minha consciência diante de Deus. Quando Paulo fala da sinceridade da consciência, ele fala o seguinte, ele está mostrando às pessoas que ele estava sendo íntegro e transparente em seus objetivos. O apóstolo estava exteriorizando aquilo que estava dentro dele, o comprometimento dele com a pregação do Evangelho, o comprometimento dele com a palavra do Senhor, que na palavra que ele pregava não havia mistura, a sua fé não tinha mistura, sabe? Não tinha mistura de contaminação, era isso que ele estava mostrando para eles. Eu fui transparente, eu trouxe a palavra para vocês, sem usar de falta de sinceridade. Agora, o que aconteceu, infelizmente, Paulo dizendo, eu não tive como chegar até aí. Vamos continuar olhando para a gente ver mais, sabe? Então ele diz assim, no verso 20, porque todos quantos... Verso 19, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve o sim. Eu não preguei dúvida, porque todas quantas promessas há de Deus, são nele o sim, e por ele o amém, para a glória de Deus. O que ele quer dizer? Todas as promessas contidas nas Sagradas Escrituras mostram o que Deus está disposto a fazer pela humanidade. Sua palavra é digna de toda aceitação, é digna de toda honra, sua palavra é imutável, seus milagres são infalíveis, ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e nós podemos continuar confiando na palavra dele. É claro que talvez eu, ser humano, vai ter vezes que eu não vou conseguir chegar, não vou conseguir cumprir, não vou conseguir fazer, mas a palavra de Deus continua sendo fiel, é o que Paulo está dizendo. Tá? E todas as promessas da palavra do Senhor obteve em Jesus Cristo o sim e também o amém. Versículo 21, mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu foi Deus. Deus sabe, Deus está conosco, quem nos confirma, quem está conosco é Deus, o qual também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma, para vos poupar, não tenho até agora ido a Corinto. Então, eu tenho Deus como testemunha, invoco Deus aqui, e Deus sabe, né? Você vê que coisas, né? Ah, pastor, mas não sabia que estava escrito assim na Bíblia. Sim, claro. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vosso gozo, porque pela fé estáis em pé. Então aqui termina o capítulo 1, mas vai continuar falando, amanhã nós vamos continuar, porque o capítulo 2 continua falando ainda desse assunto aqui, do selo, né, de ter o selo de Cristo, ser o selo de Deus. E aí Paulo está mostrando que aquelas pessoas lá em Corinto, elas deveriam estar representando Cristo Jesus e não estar se colocando do lado daqueles que queriam criar tumulto, que queriam usar de oportunidade para poder denegrir a imagem
do Evangelho. E aí Paulo vai falar no capítulo 2, não são muitos versículos, são apenas 17, mas ele vai falar conosco muito sobre a importância de nós sermos aquilo que Deus quer que nós sejamos. Vai ser muito interessante, eu espero você no nosso capítulo número 2 amanhã, tá bom? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é por isso que enquanto aqui na terra, nossos olhos têm que estar sempre olhando para o Senhor. É o Senhor o autor e consumador da nossa fé. É o Senhor que estende as mãos e sempre nos garante a vitória. Por isso eu estou aqui declarando e dizendo perante Ti, Pai, que a graça do Senhor nos abençoe, nos fortaleça, que a unção do Senhor nos traga vida, que a bênção do Senhor nos faça bem-aventurados. Portanto, meu muito obrigado ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo pela rica oportunidade que temos de estar na Tua presença. Pai querido e santo, eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, louvo, exalto, bendigo o Teu nome. Obrigado, Senhor, por mais uma leitura concluída com sucesso, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém? Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Então, está aí terminado. Deus abençoe a todos vocês. Permaneça sempre firme. E a síntese do capítulo 1 é nos mostrando olhar sempre para Deus, olhar sempre para as promessas de Deus e viver sempre como bons cristãos na presença de Deus. Portar sempre de maneira positiva, vitoriosa, decisiva, sempre para frente e não titubeando entre dois pensamentos. Deus abençoe, forte abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá.